está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, uma parte do nosso galardão que nós vamos receber, esse galardão é a recompensa por tudo que nós fazemos aqui de bom nessa terra, nós vamos receber, que é o nosso galardão. Então, quando nós juntamos tesouros no céu, isso também faz parte do nosso galardão. Então, é importantíssimo nós juntarmos tesouros no céu. Então, a gente já sabe que é importante a gente juntar tesouro no céu e que a Bíblia nos aconselha a juntar tesouros no céu. Mas o que é e como juntar tesouro no céu? Vamos descobrir agora. O que é juntar tesouro no céu? É a gente pegar os recursos que Deus nos deu para expandir o reino de Deus. Então, quando nós pegamos algo que Deus colocou na nossa mão, um dom, talvez o dom de falar, o dom de pregar, o dom de cantar, ou às vezes até o Senhor nos colocou perto de uma pessoa e Ele nos deu influência sobre a vida daquele amigo, daquela amiga, isso também é algum recurso que Deus colocou na sua mão, nas nossas mãos, para nós expandirmos o reino de Deus. Então, quando nós temos o dom de falar, quando nós temos o dom de cantar, e nós viemos aqui até o altar e cantamos para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas sejam libertas, cadeias sejam quebradas, isso é juntar tesouro no céu. Quando nós falamos de Jesus para algum amigo, que nós temos liberdade, que nós temos acesso, nós estamos também juntando os tesouros no céu. Então, isso é juntar tesouro no céu. E eu tenho uma pergunta, logo de início, para fazer para todos vocês. E ao longo dessa palavra, vocês vão ver que a gente vai fazer várias perguntas. E eu quero que vocês reflitam sobre cada uma dessas perguntas e respondam ela no coração de vocês. O que você tem juntado no céu? Às vezes, Deus colocou aquele recurso. Você tem usado o recurso que Deus colocou na sua mão para expandir o reino de Deus? Você tem juntado tesouro no céu? Essa é a minha primeira pergunta para você. Porque é muito importante nós sabermos o que nós temos juntado e aonde nós temos juntado esses tesouros. Porque se nós juntarmos tesouros aqui na terra, o nosso coração vai ter voltado para a terra, para as coisas desse mundo. Mas se nós juntarmos um tesouro celestial, o nosso coração lá, o nosso coração vai estar. Se o nosso coração estiver nas coisas dessa terra, nós vamos nos corromper. Nós não vamos conseguir cumprir o nosso propósito nessa terra. Agora, se a nossa riqueza, o nosso coração estiver no céu, nós vamos ser usados com poder e autoridade nessa terra. E nós vamos fazer parte de um remanescente que veio para mudar a história dessa geração. Então, nós precisamos fazer essa escolha hoje. Se nós vamos juntar um tesouro na terra ou se nós vamos juntar um tesouro no céu. Nós temos que começar a fazer escolhas na nossa vida. Porque Deus nos deu um livre-arbítrio para nós decidirmos se nós queremos adorá-lo ou não, se nós queremos juntar tesouro no céu ou não. Isso é as nossas escolhas. Mas para nós fazermos as escolhas para o reino de Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele. Se nós não tivermos oração, jejum, palavra, nosso devocional, que nós já vamos falar sobre isso, nós não vamos conseguir escolher por Jesus. E os tesouros do céu, eles não podem ser roubados nem destruídos. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Ou seja, se nós acumularmos tesouros nessa terra, eles serão destruídos, eles serão roubados. Mas quando a gente acumula tesouro no céu, isso nunca pode ser roubado. Sabe por quê? Porque a gente expandiu o reino de Deus. Isso nunca vai ser roubado. Isso nunca vai ser destruído. Isso é o que é permanente. Então que hoje você venha juntar tesouros no céu. Porque isso nunca vai ser destruído nem roubado em nome de Jesus. Eu quero começar dando um exemplo. Vamos ver a vida de um homem que eu tenho certeza que ele é muito conhecido por todos vocês, que é Davi. Quem aqui conhece a história de Davi? Vocês conhecem a história de Davi, o pastor de ovelhas que se tornou o rei de Israel? Vocês gostam dessa história? Gostam dessa história? Todo mundo conhece e gosta dessa história, né? Davi. E Davi, ele tinha algo muito diferente de todos os personagens bíblicos. É claro que cada personagem bíblico, cada homem e mulher da Bíblia, ele tem a sua particularidade e cada um tem algo diferente. E Davi não era diferente, ele também tinha algo que só ele tinha. Acho que ele tinha um segredo com Deus, realmente um segredo com Deus. A Bíblia chama Davi de segundo o coração de Deus e não era à toa. Vamos ver o que Davi falou com o Senhor. A gente vai ler um salmo, mas antes da gente ler esse salmo,
de Davi, nós vamos entender o porquê que ele escreveu esse salmo. Davi, ele tinha pecado, ele tinha cometido um adultério. E era um pecado, assim, até hoje, né? Um pecado gravíssimo diante do Senhor. E Davi, quando ele cometeu esse pecado, um profeta chamado Natan vai falar para Davi, vai encontrar Davi e vai falar: olha, você pecou diante do Senhor. E aí Natan vai começar a falar sobre o pecado de Davi. E aí Davi, naquela mesma hora, ele vai, se rasga diante do Senhor, tira a coroa dele de rei, começa a se prostrar e pedir perdão a Deus pelo pecado que ele havia cometido. É nessa ocasião que Davi vai escrever um salmo. Vamos ler só um pedacinho desse salmo que Davi escreveu? Salmos capítulo 51, versículo 11. Abram aí na Bíblia de vocês. Salmos capítulo 51, versículo 11. Vamos ler? Está escrito assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quando Davi ele pecou diante do Senhor, é curioso, porque em nenhum momento desse salmo a gente vê Davi falando para o Senhor: Senhor, não tira o meu reino. Senhor, não tira a minha coroa. Senhor, não tira as riquezas que eu tenho. Senhor, não tira as riquezas desse mundo. Não tira a coroa, o trono, o prestígio que eu tenho diante de todos. Não tira isso de mim, Senhor. A gente não vê Davi falando isso para Deus. Davi, ele fala: Senhor, não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Davi, ele não estava preocupado com as riquezas dessa terra. Davi, ele não estava preocupado com os tesouros dessa terra. Davi, ele estava preocupado em não perder a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Davi, ele conhecia essa presença. Para nós sentirmos falta da presença de Deus, nós precisamos conhecer a presença de Deus. Então, Davi, ele tinha essa sede, essa vontade pela presença de Deus, porque ele sabia que o dia que ele perdesse a presença de Deus, ele não seria nada. O dia que ele perdesse a presença de Deus, ele poderia conquistar todos os reinos dessa terra. Davi poderia ter tudo do bom e do melhor nessa terra. Se ele não tivesse a presença de Deus, não adiantaria de nada. Se ele não tivesse a presença de Deus, a família dele seria destruída. Se ele não tivesse a presença de Deus, os outros reinos iam tomar tudo dele. Davi sabia que quem guiava por ele era Deus. Ele tinha direção de onde? De Deus. Então, o dia que ele perdesse essa presença, no dia que ele perdesse esse relacionamento que ele tinha com Deus, ele estava destruído. Ele seria destruído tanto no céu quanto na terra. Então, Davi, ele tinha essa fome, essa sede pela presença de Deus. E nós vemos que ele não estava nem aí para nada dessa terra, somente para a presença de Deus. Se nós queremos chegar nesse nível que Davi estava, nós precisamos tomar uma decisão hoje de nós termos a presença de Deus todos os dias conosco, de experimentarmos essa presença que Davi experimentava com Deus. Como que nós vamos experimentar essa presença? Quando nós oramos, quando nós chamamos a presença de Deus. Hoje nós vamos chamar a presença de Deus para esse lugar e eu tenho certeza que nós seremos inundados pela presença de Deus. Hoje nós vamos sentir a presença de Deus nesse local e nós vamos ver como é maravilhoso sentir a presença de Deus. E Davi sabia como era maravilhoso, por isso que ele não queria perder essa presença. Davi, ele não estava preocupado com as riquezas desse mundo. Ele não estava preocupado com nada desse mundo. Sabe outro homem da Bíblia que também não estava preocupado com nada desse mundo? Estevão. Quem já ouviu falar da história de Estevão? Vocês já ouviram falar da história de Estevão? Já ouviu falar? É uma história interessantíssima. Estevão foi um homem que a Bíblia não conta assim, muito sobre a história dele, mas o pouco que a Bíblia conta sobre a história desse homem já é da gente ficar espantado. Sabe por quê? Porque ele foi o primeiro mártir do Evangelho, da igreja primitiva. Ele foi o primeiro mártir. Ou seja, ele foi a primeira pessoa a morrer pelo Evangelho. A gente sabe que os apóstolos, Pedro, Paulo e tantos outros também morreram pela palavra de Deus. Eles morreram pelo Evangelho. Mas Estevão foi o primeiro a morrer. E Estevão, como é que ele surge nessa história? Tem todo um por trás do aparecimento de Estevão. A igreja primitiva, depois que Jesus morre e ressuscita, já tinha passado tudo isso. A morte de Jesus, a ressurreição, Atos 2 já tinha passado também, eles já tinham recebido o Espírito Santo. E eles estavam começando a construir a igreja primitiva. Foi a primeira igreja que eles começaram a construir, né? Só que eles estavam, naquela época, encontrando muitas dificuldades para construir aquela igreja, estava tendo muitos problemas, inclusive problemas financeiros também, estava tendo muito problema. E o que eles resolveram fazer, os apóstolos? Vamos separar alguns homens para ajudar a gente na construção da igreja primitiva. Então eles escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo para ajudá-los nessa missão da igreja primitiva. Estevão foi um deles.
Quando Estevão ele começa a ajudar os apóstolos na igreja primitiva, ele já se mostrava um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala isso. Vamos ler onde a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo? Lá em Atos, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. O que ele realizava? Grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Ou seja, Estevão ele estava usando aquilo que Deus deu a ele. O que era? O poder de realizar maravilhas diante do povo para expandir o reino de Deus. Então Estevão aqui ele estava acumulando tesouros do céu. Ele estava expandindo o reino de Deus. Ele estava mostrando para as pessoas a glória de Deus. E Estevão, quando ele começou a realizar esses sinais, essas maravilhas, começou a expandir o reino de Deus, começaram a pessoas a se levantar contra eles. Algumas pessoas do Conselho Superior, que naquela época eram fariseus, que eram mestres da lei, homens que estudavam muito a Bíblia, mas eles não aceitavam o fato de que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então Estevão e todos os apóstolos falavam que Jesus era o Filho de Deus. Então eles ficavam com muita raiva dos apóstolos e de Estevão também. Então eles começaram a perseguir esses homens que falavam que Jesus era o Senhor. Inclusive Saulo, que se transformou em Paulo. Vocês conhecem Saulo, que se transformou em Paulo? Teve um encontro com Deus, caiu do cavalo. Ele era antes dele se tornar Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Mas Estevão, ele começou a ser perseguido. E aí pagaram, olha isso, pagaram pessoas para dizer blasfêmias contra Estevão. Pagaram pessoas para dizer que Estevão estava falando contra Moisés, falando contra Deus, falando muitas heresias. Isso deu problema, porque Estevão, quando ele recebeu essas críticas, né, essas mentiras que estavam dizendo sobre ele foi preso e foi enviado para ser julgado pelo Conselho Superior. Quando ele é enviado para ser julgado pelo Conselho Superior, o conselho ouve, né, tudo aquilo que estavam falando contra Estevão, e aí o líder do Conselho Superior pergunta: Estevão, o que você tem a dizer sobre tudo que estão falando de você? E Estevão é muito interessante. Estevão, ele nem se preocupa em fazer 1000 defesas sobre ele. Ele não se preocupa a se defender, a falar que ele não era errado. Ele não se preocupou com nada disso. Sabe o que ele fez? Ele começou a contar a história do povo de Israel. Ele começou a contar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Davi, de Salomão. Ele começa a contar toda aquela história. Ele não conta toda a história do povo de Israel, mas ele conta uma boa parte da história do povo de Israel. Quando ele termina de contar essa história, ele olha e fala: eu estou vendo agora a glória de Deus. Eu estou vendo Jesus à direita de Deus. Quando ele falou isso, pegaram Estevão, jogaram ele para fora da cidade e apedrejaram Estevão. O que é apedrejar? Pegar pedras e começaram a jogar Estevão até ele morrer. Olha isso. E o que Estevão fez? Exatamente aquilo que Jesus fez antes de morrer. Jesus falou para Deus: Deus, perdoa essas pessoas que estão me jogando pedras, porque elas não sabem o que fazem. E depois ele entregou seu espírito e morreu. A mesma coisa que Estevão também fez, exatamente a mesma coisa. Falou para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam jogando pedras nele. Entregou o seu espírito e morreu. Então ele foi o primeiro mártir do Evangelho. E é interessantíssimo. Estevão aqui, como eu falei, ele não estava preocupado com a vida dele. Ele estava preocupado com as coisas dessa terra. Ele não estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado apenas em viver o Evangelho. Ele estava preocupado apenas em cumprir o propósito dele nessa terra. E ele foi apedrejado até morrer, mas ele não negou o Evangelho. E podem jogar pedras em nós, podem nos apedrejar, mas nós não vamos deixar de cumprir o nosso propósito. Eu declaro que hoje, nesse tempo, vão se levantar pessoas que não têm medo de dizer aquilo que o Senhor manda dizer. Vão se levantar pessoas que podem jogar pedra, podem falar que nós somos fanáticos, podem falar que nós somos malucos, podem falar tudo sobre nós, mas nós não vamos deixar de cumprir o nosso propósito. Nós não vamos deixar de cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Sabe por quê? Porque maior é o que está conosco do que está com eles. Maior é aquele que está na igreja. Maior é o Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter essa convicção na nossa mente. Aqueles homens, Pedro, Paulo, Estevão, eles tinham na mente dele que
Deus iria suprir todas as necessidades dele. Que eles não precisavam ficar preocupados com o que eles iam comer, com o que eles iam vestir. Eles só precisavam ficar preocupados em cumprir a obra, porque enquanto eles estavam juntando tesouro no céu, Deus mandava roupa, Deus mandava comida, Deus mandava recurso. Enquanto nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, Deus vai mandar a provisão e o recurso. Sabe por quê? Porque o Deus que nos chamou para cumprir o nosso propósito, Ele é fiel para nos dar todas as ferramentas não só materiais, mas também espirituais, para nós cumprirmos o nosso propósito nessa terra, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Hoje o Senhor te reveste de sabedoria, hoje o Senhor envia tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus. Manda para longe essa preocupação, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Se preocupe apenas em juntar tesouro no céu e cumprir aquilo que o Senhor está te chamando para fazer. Em nome de Jesus, receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Então Estevão, ele viveu exatamente isso. Mas sabe por que Estevão viveu isso? De não se importar com nada que falavam dele, apenas de cumprir o propósito de Deus? Porque ele estava queimando por Jesus. Porque ele estava apaixonado por Jesus. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Se nós não andarmos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir cumprir o nosso propósito. Nós não vamos conseguir juntar tesouros no céu. Então nós precisamos estar queimando por Deus. Nós precisamos estar apaixonados por Jesus, a ponto de entregar nossa própria vida por Ele. E nós só vamos conseguir estar nesse nível se nós orarmos, se nós tivermos relacionamento com Deus. Então, Davi e Estevão, eles tinham isso. Esses 3 homens, eu vou falar de mais um, eles tinham isso em comum. Eles não estavam preocupados com nada dessa terra, eles estavam preocupados apenas em juntar tesouro no céu, porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam a riqueza que esperava eles no céu. Aleluia. E o último homem que eu quero falar com vocês é nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi tentado por Satanás. Nós vamos já ler esse texto, mas Jesus, aqui é o início do ministério de Jesus. Jesus, ele é batizado nas águas por João Batista, e depois ele é levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Vamos ler essa parte? Só uma parte da tentação de Jesus. Está lá escrito em Mateus capítulo 4, do versículo 8 ao 10, diz assim: Depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se daqui, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui tem algumas coisas muito interessantes. Sabe por que Jesus recusou aquilo que o diabo estava oferecendo para ele? Porque ele sabia que aquilo que Satanás estava oferecendo para ele não poderia nunca ser comparado à riqueza que ele tinha no céu. Ele era filho de Deus. Ele era filho do dono da prata, do ouro, do mundo. Ele era filho daquele que era dono de tudo. Então, ele não precisava das riquezas desse mundo, porque ele sabia o que Satanás estava oferecendo. Isso aí, ó, não pode nem ser comparado ao que eu tenho no céu, ao que o meu Pai pode nos dar, pode me dar. E eu digo a mesma coisa hoje para você. Não aceite aquilo que o mundo quer nos oferecer. As riquezas desse mundo que podem até ser tentadores, mas nós temos que lembrar: eu sou filho daquele que criou o universo. Eu sou criatura e filha daquele que é dono da prata e do ouro. Então eu não preciso das riquezas desse mundo, porque o meu Pai, Ele me dá tudo que eu peço, em nome de Jesus. E essa foi uma tentação do diabo. E muitas vezes as riquezas desse mundo, elas vêm para nos tentar. E elas vêm com uma condição que normalmente é contra aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Qual que foi a condição que o diabo impôs a Jesus para que lhe desse todos os reinos da terra? Prostrar e adorar. Muitas vezes a gente não sabe, mas a gente está prostrando e adorando ao diabo e as coisas desse mundo, em troca de nada, em troca daquilo que nós temos um Pai que é capaz de nos dar muito mais. Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos adorando, naquilo que nós estamos nos prostrando. Nós somente devemos nos prostrar e adorar o Rei dos Dias, Senhor dos Senhores, porque é Ele que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor em nome de Jesus. Satanás tentou Jesus nas riquezas desse mundo. E muitas vezes o diabo também nos tenta, vocês sabiam? Qual seria um tipo de tentação que o diabo poderia nos tentar hoje? Nós que somos adolescentes, juniores.
O diabo pode nos tentar com a mentira. O diabo pode nos tentar para nós falarmos coisas que não agradam a Deus. Ouvirmos músicas que não agradam a Deus. Quando vem aquela situação e alguém fala para você, é só uma mentirinha, isso aí não tem nada demais não. Isso é o diabo te tentando. Quando vem alguém, alguma talvez até pensamentos na nossa mente, pode desobedecer, isso não tem nada a ver não. Sua mãe mandou desligar a TV, mas pode ligar, ninguém vai nem ficar sabendo. Isso são tentações do diabo na nossa vida. E nós precisamos ser fiéis na hora da tentação. Nós só vamos resistir às tentações quando nós tivermos um relacionamento firme com Deus. Sabe? Tem algumas perguntas, sempre que nós devemos fazer quando nós estivermos nesses momentos e durante toda a nossa vida. Será que nós poderíamos convidar Jesus, o Espírito Santo, para sentar e ouvir as conversas que nós conversamos com nossos amigos? Será que nós poderíamos chamar Jesus para sentar do nosso lado e assistir os filmes, as séries e os vídeos que nós assistimos? Será que nós poderíamos compartilhar o nosso fone de ouvido com Jesus e permitir que ele escutasse as músicas que nós escutamos? Meu Deus! Será que nós poderíamos convidar Jesus para jogar os jogos que nós jogamos no telefone e no computador, no videogame? Será que nós poderíamos convidar Jesus? Se em algum momento nós fazermos algo que nós não possamos convidar Jesus para fazer parte, isso está errado, isso é pecado. E sabe por quê? Porque quando nós pecamos, nós damos legalidade ao inimigo na nossa vida. Quando nós mentimos, quando nós escutamos coisas que não devemos escutar, quando nós desobedecemos ao nosso pai, à nossa mãe, os líderes, as autoridades que o Senhor colocou na nossa vida, isso é pecado. E quando a gente peca, a gente dá legalidade ao inimigo para ele agir na nossa vida. Alguém aqui quer dar legalidade para o inimigo agir na sua vida? Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado vai nos destruindo. Então, nós devemos ter hoje fé e força para dizer a Satanás, se retire daqui, porque eu não vou resistir a essa tentação. Satanás, se retire daqui, porque eu sou forte, eu sou filho daquele que vive e reina para todo sempre. Então eu te dou uma ordem agora. Esse pensamento maligno sai da minha mente agora. Esse vídeo eu não vou assistir, Satanás. Essa música eu não vou ouvir. Esse pecado eu não vou cometer. Essa desobediência eu não vou fazer, Satanás. Você perdeu hoje nas minhas escolhas. Você perdeu hoje na minha vida, porque eu escolhi ser fiel. Aquele que vive, aquele que reina. Eu resolvi ajuntar tesouro no reino dos céus, em nome de Jesus. Exatamente isso. Como nós vencemos o pecado na nossa vida? A desobediência, a mentira. Como nós vencemos o pecado? Tendo um relacionamento com Deus. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais longe nós estamos do pecado. Se nós estamos orando pouco, nós estamos pecando muito. Se nós estamos orando muito, nós estamos pecando pouco e nem pecando. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente. Se nós estamos orando, se nós estamos tendo nosso relacionamento com Deus todos os dias, nós estamos longe do pecado. Era isso que esses homens de Deus tinham de diferente, sabe por quê? Porque quando nós estamos numa presença de Deus, quando nós estamos na intimidade com Deus, nós estamos vivendo algo tão bom com Jesus que o mundo nunca vai poder nos oferecer, que nós não queremos perder isso. Então a gente deixa de pecar e de fazer todas as coisas que nos afastam de Deus, porque a gente não quer ficar longe daquele que é nosso conselheiro, daquele que é nosso amigo, daquele que nós podemos contar tudo, daquele que enxuga as nossas lágrimas. Então, nós deixamos de pecar, nós deixamos de fazer coisas que desagradam a Deus, para justamente nós não perdermos essa intimidade com Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E o Espírito Santo falou muito comigo nessa palavra sobre isso. Esses homens, todos, Davi, Estevão e Jesus, eles não estavam preocupados com nada desse mundo. Sabe por quê? Porque eles tinham fé. Eles tinham fé, eles estavam vendo, eles usavam a fé deles para ter certeza que os tesouros do céu eram maiores que os tesouros dessa terra. Eles tinham fé. Por isso que eles não caíram nas armadilhas do inimigo. Por isso que eles não resolveram escolher os tesouros dessa terra. Porque eles tinham fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem feito a sua devocional diária com Deus? Lendo a Bíblia, isso fortifica a nossa fé. Por quê? Porque aqui tem testemunhos. Toda vez que é contado um testemunho, isso edifica a nossa fé.
Então, na Bíblia tem vários testemunhos de pessoas que resolveram viver nos tesouros do céu. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos justamente vendo isso na vida de outras pessoas e vendo que isso é possível, que Deus está conosco e está nos ajudando a acumular tesouro no reino do céu. Então, todo dia eu faço a minha devocional, eu leio 3 capítulos por dia. Eu estou agora no livro de Provérbios, lendo o livro de Provérbios. E isso é muito bom, sabe? Provérbios fala sobre tantas coisas boas para a nossa vida, nos ensina a viver de uma maneira boa na terra, nos ensina a tomar decisões. Então, Provérbios é um livro maravilhoso para nós, juniores, adolescentes, lermos, principalmente nessa fase da nossa vida. Então, leia. Nem que fosse, às vezes você não vai conseguir ler 3 capítulos, começa com 1, começa com 2 capítulos, e aí daqui a pouco a gente vai estar lendo 10 capítulos por dia, amém, gente? Amém, vamos ler a Bíblia, porque isso é muito importante. Então, essa palavra sobre juntar tesouros no céu é essencial. Sabe por quê? Porque o tempo pede isso. O tempo pede, esse tempo que nós estamos vivendo pede isso. Nós temos certeza de quem nós somos. De quem nós somos, e esses homens nos dão exatamente isso, esse panorama de juntar tesouros no reino de Deus. Pode se levantar, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Então que hoje nós possamos sair daqui sabendo, tendo a convicção da nossa mente, que nós precisamos orar, ter nosso tempo de intimidade com Deus e juntar tesouro no reino dos céus e fazer a diferença nessa geração. Sabe por quê? Porque esse tempo, essa geração onde nós estamos, é uma geração que muitos olham para nós e dizem, não vai dar em nada. Essa geração é uma geração que muitos dizem está perdida. Essa geração é uma geração que muitos dizem que é fútil, que é mimada. Isso é tudo que Satanás e o mundo diz. Mas o que a Bíblia diz sobre nós? Que nós somos sacerdotes, que nós somos nação eleita, que nós somos geração escolhida. Então nós temos que começar a escolher em quem nós vamos acreditar. Nós vamos acreditar naquele que vive e reina para todo sempre. E eu profetizo hoje sobre a minha geração. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Eu profetizo hoje sobre a minha geração, que nós seremos remanescentes nesse tempo e que nós iremos, em nome de Jesus, ser usados para neutralizar os dardos inflamados do maligno. Nós seremos usados para fazer diferença